Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live. Estamos felizes por receber você aqui. Glória a Deus. Deu uma pausa, aqui na nossa transmissão, mas voltamos para a glória de Deus. Estou muito feliz em receber você aqui. Quero dizer que é um privilégio a gente estar na presença do Senhor, Fazendo a sua vontade, fazendo a vontade do Pai e ministrando palavra, ministrando essa jornada. Para mim tem sido incrível e eu acredito que para você também. A gente deu uma pausa aqui, mas voltamos. Eu estava falando para vocês algo muito interessante. Vamos entrando. Eu quero fazer um convite muito especial. E esse convite, olha, vai ser incrível. E eu quero muito que você esteja comigo. Vou colocar aqui, Juliana, novamente. Nós estamos voltando, porque teve uma pausa, mas já estamos de volta. Gente, muito feliz por compartilhar com vocês a palavra de Deus. Nós estamos aí numa jornada desde o início do ano, Desde o início do ano estamos numa jornada. Para você que está entrando pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. E essa jornada ela vai até junho, julho, por aí, porque nós vamos ler toda a palavra. Então nós estamos nessa campanha. Se você quer participar, claro que você pode entrar. Procura o nosso suporte, tem um PDF com a leitura. Nós fazemos a leitura todos os dias, vamos acompanhando. E aqui, durante segunda, quarta e sexta, nós fazemos o nosso encontro para poder a gente falar sobre alguma dessas histórias que a gente está lendo e trazer aí uma aplicação, trazer aí uma reflexão. Amém? Que Deus abençoe. Teve uma quedazinha na transmissão, mas já voltamos. Olha, eu quero aproveitar para falar algo muito importante para você. A gente vai fazer um encontro. Eu quero fazer esse convite para você que está aqui me seguindo. Muito importante esse encontro. Esse convite que eu quero fazer para você é o convite do segundo encontro de mulheres intercessoras. Nós fazemos ano passado, o primeiro encontro, e agora estamos fazendo o segundo encontro de mulheres intercessoras. Então esse convite é muito especial e ele vai acontecer no dia 8 de março, às 15 horas. Esse segundo encontro, ele tem algo assim muito importante. O que a gente faz ali? O que é a Irmã Thalita? Durante todos os anos nós temos equipes de intercessoras que estão orando no nosso grupo de oração que nós temos aqui. Se você ainda não faz parte, você toca na nossa bio, chama o nosso suporte, fala, eu quero fazer parte desse grupo de oração. E nós oramos todos os dias, às 18 horas nesse grupo, e fazemos um encontro. E esse ano vai ser o segundo encontro no dia 8 de março, às 15 horas. Então, se você é dessa região aqui, de Campo Grande do Rio de Janeiro, você pode fazer parte também desse segundo encontro, tá? Então, se você busca um momento para se fortalecer, esse vai ser esse encontro, ele vai ser esse momento de fortalecimento, É um fortalecimento espiritual, crescer no seu chamado, Se conectar com essas mulheres de fé, Nesse encontro, para que você possa sair dali também revigorada, tá? Não perca essa oportunidade, porque ela é única. E nesse ano nós vamos falar sobre uma mulher que ela tem um chamado na intercessão. Ela liderou Israel, gente, em um período de opressão. Pensa, Jabim já estava oprimindo Israel há 20 anos. E essa mulher estava ali liderando esse grupo, E nesse período, Deus usou ela com muita sabedoria e coragem. Então nós vamos falar sobre a importância da liderança feminina na intercessão, tá? Na família, na igreja, você interceder pela nação. Essa mulher se chama Débora. Então, levante-se, Débora. Um chamado à sua intercessão. Vambora. Eu quero te convidar, faça a sua inscrição, toca aqui na bio, chama o nosso suporte, que ainda temos vagas, tá? São vagas limitadas. E eu espero por você lá, tá bom? Bora. Olha, quem tá entrando aqui, nós voltamos. Cadê Juliana? Não retornou, mas nós estamos aqui na nossa série de palavras. Amém? Vamos lá. Gente, mais um convite que eu quero fazer para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção. A gente sabe que a gente está vivendo um tempo que nós vamos entrar agora, Nós vamos entrar num tempo aonde a nossa nação, Brasil,
ela está vivendo um período de batalha espiritual. Vamos botar assim? Então eu quero fazer uma convocação para você, esse período de batalha espiritual que a nossa nação brasileira está vivendo, que é o tempo do carnaval. Então está se aproximando, né, um período onde o inimigo tenta, ele se levanta com trevas, né? E a gente vê imoralidade, a gente vê idolatria, a gente vê opressão, né? Mas nós, como igreja do Senhor, como intercessoras, eu quero te fazer um convite, tá? Nós fomos chamados para quê, gente? Para tapar brecha, erguer muro. Deus, ele chama intercessores na terra. Então, para isso, eu quero te convidar, tá? Para você se ajuntar a nós a um relógio de oração. Esse relógio de oração vai durar 7 dias, clamando contra toda a obra maligna e consagração da nossa nação. Nós vamos entrar nessa brecha também, tá? Thalita, como que vai funcionar esse período de oração? Então, preste atenção. Desde sexta-feira agora, no dia 28, a partir das 23 horas, nós vamos fazer 30 minutos de oração. A gente vai virar à meia-noite, né, fazendo 30 minutos de oração, intercessão intensa. Então vai ser à meia-noite e ao meio-dia. Quando for meio-dia do outro dia, vai ter uma intercessora orando, 30 minutos. Meia-noite, outra intercessora orando. Então vai ser durante 7 dias, esse período de 12 horas e meia-noite, intercessão durante 30 minutos. E eu quero te convidar, tá bom? Para você estar comigo. Nós vamos estar falando sobre diversos temas, tá? Nós vamos estar orando sobre diversos temas durante esse período. Então nós temos o tema de arrependimento e santificação da igreja. Então vamos orar para que seja despertado para um avivamento, que a igreja seja despertada nesse período para interceder, né? Vamos estar também fazendo oração de cancelamento de maldição contra pactos, feitiçaria, imoralidade, qualquer obra maligna liberada nesse tempo. Vamos também estar orando pela salvação das vidas. Muitas pessoas vão estar lá no campo orando, tá? Lá no campo de batalha. A gente vai estar orando por essas pessoas que estão lá e também para que haja salvação de vidas. Pessoas que estão presas no vício, na prostituição, no ocultismo, no engano. Vamos estar orando também pela proteção das famílias, dos jovens, clamando contra a influência do carnaval, né, sobre a vida dos jovens, sobre a vida das crianças, adolescentes. Também vamos estar orando contra a idolatria e cultos a outros deuses. Que toda adoração, toda a investida do inimigo seja frustrada, né, para a glória de Deus. Então, vai ser um tempo profético de oração. Eu quero te convidar para esse relógio, que vai começar sexta-feira, no dia 28, tá? Vamos também pedir para que o Senhor derrame, que o nosso Brasil ele seja coberto pelo sangue de Jesus, tá? Pelos governadores, que eles governam com princípio justo. E também que nesse período Deus derrame, levante um avivamento sobre a igreja. Então eu peço que você, se você se sente, né, chamada, vem conosco, entra na sala de oração. Se você ainda não faz parte da sala de oração, entra nessa sala, pede aqui o nosso suporte. Eu quero participar dessa sala porque é lá que a gente vai estar orando, tá? Manda uma mensagem e nós vamos estar colocando você lá. Então vamos, se posiciona como atalaia de Deus e guerreira do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Olha, vamos então entrar aqui no nosso tempo. E lembre-se o seguinte, a palavra de Deus diz lá em Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem, uma mulher, que estivesse tapando o muro, estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Então que você possa entrar nessa brecha, em favor da sua família, em favor da nossa nação. É um tempo profético. Vão estar adorando outros deuses lá, nós vamos estar invocando a presença do Senhor, para que o Senhor aplaque a ira, né, contra a nação, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, vamos embora. Olha, agora nós vamos estar entrando nesse momento, vou estar colocando aqui novamente, Juliana, fixando o comentário, porque houve uma queda na transmissão, mas nós voltamos. Bom. Gente, a nossa jornada, ela está acontecendo desde janeiro. Nós estamos aqui empenhados, né? Desde janeiro. E eu estou sempre nos nossos encontros de segunda, quarta e sexta. Agora eu estou trazendo uma história. Nós estamos trazendo uma história. E hoje eu quero falar sobre um rei.
tá? Dentro do capítulo de Reis, nós temos aqui, ó, nosso quadrinho. Hoje, para quem está seguindo a sequência, é o dia 53. É 28/2, melhor, desculpa. Hoje é dia 26. Hoje é o dia 51. É o dia 51, 1 Crônicas, de 8 a 14, tá? Então você tem que ir seguindo essa sequência. No final nós vamos estar terminando junto, tá? Então, eu quero finalizar o livro de Reis e na sexta-feira eu vou fazer também um panorama do livro de 2 Reis, tá? E depois a gente continua Crônicas. Então, segunda, quarta e sexta eu tô com vocês fazendo aqui uma reflexão sobre alguma história. Eu vou finalizar aqui Reis, né? 1 Reis, na história de Acabe. Mas quando a gente volta um pouquinho, né? Nas últimas lives que nós fizemos no ao vivo, eu falei aí sobre a morte de Salomão, certo? Salomão agora é morto. E agora, gente, de Salomão para cá, começou a vir vários reinados, né? A morte de Salomão aconteceu lá no capítulo 11. E aí agora as tribos, as 12 tribos são divididas, tá? As 10 tribos de Israel agora e depois a outra de Davi. Então eles dividiram as tribos. E aí começa vários reis se brigarem entre si. E esses reis não fizeram como o Davi andou no caminho do Senhor. Pelo contrário, gente, foi uma degradação. Então, do capítulo 12 de 1 Reis, vem aí as tribos de Jeroboão, vem a idolatria de Jeroboão, e Deus foi só eliminando. Vários reis depois de Salomão foi uma decadência, tá? O reinado de Jeroboão de Judá. Então foi a tribo de Judá e a tribo de Israel. Então foram divididas, né? As 10 ficaram com Israel e 2 tribos de Judá. E pronto, aí o negócio foi desandando. Você que está lendo, você está vendo aí. Quando a gente chega aqui no finalzinho de Reis, a gente pega agora a história de Acabe, que eu quero trazer, porque é um rei assim que a gente geralmente ouve falando tanto sobre ele, e eu quero trazer aqui algumas palavras muito importantes, tá? Acabe, filho de Onre, tá lá em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 29. Seja bem-vindo, Lucinéia, Juliana, Valquíria, Celinha, tá aí, Mary, Isabela. Mary, Deus abençoe todas vocês que estão entrando na nossa jornada, tá? Nós começamos um pouquinho mais cedo, porque eu vou terminar um pouco mais cedo por causa de um compromisso que eu tenho daqui a pouco, tá? Mas eu vim aqui para trazer essa história, depois vocês voltam, quando a live estiver salva no YouTube, vocês voltam para poder vocês assistirem, tá? O início dela. Acabe, gente, agora, o último dos reis, né? Nós podemos dizer aqui dentro de 1 Reis. Acabe, filho de Onre, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. E Acabe, filho de Onre, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, depois de Salomão, foi uma decadência de reinado. Sempre um pior do que o outro, e Deus reprovando esses reinados, né? Agora Acabe aqui, ele nos traz um aprendizado, né? De um reinado que ele se une, gente, a uma mulher que fez com que Deus desse um juízo, né? E essa mulher que nos ensina muita coisa, que é a Jezabel, né? Como se fosse pouco, olha o que o texto diz. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Agora no 31. Como se fosse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe foi mais longe. Olha o que a Bíblia diz. Acabe piorou a situação. Então, gente, a gente às vezes fica olhando aí alguns pastores, né? Algumas lideranças. Esse negócio é antigo. Você olha assim, você fala, meu Deus. Mas Acabe, ele conseguiu ir mais longe. É a Bíblia que está falando. E tomou por mulher Jezabel,
filha de Etibal, rei dos Sidônios, e serviu Baal e o adorou. Ou seja, ele, além de pegar uma mulher totalmente fora do contexto que Deus estabeleceu para o reinado, para os reis, ele ainda vai adorar Baal com essa mulher. Por isso que Deus falava assim, olha, não se misture com outros povos, porque vai dar ruim. Vai acabar adorando os deuses dessas pessoas. E hoje em dia não é diferente, tá? Quando a gente se une a uma pessoa, você faz uma aliança com ela. Então tem que ter cuidado. Então tomou a mulher de Jezabel e tomou por mulher Jezabel. Levantou um altar Baal no templo de Baal que tinha edificado em Samaria. Acabe fez também um poste da deusa Azerá, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. Então, gente, eles eram reis de Israel, tinham um princípio, tinham um legado, tinham uma história. Mas não. Sabe? É algo muito triste de se entender, né? Mas, infelizmente, foram se perdendo. E o texto diz, ó, para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Ou seja, ele foi o pior de todos os reis que vieram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó. Então aqui acontece uma história, né? Quando ele lançou os alicerces da cidade, morreu Abirão, seu filho primogênito, e quando colocou os portões, morreu Segube, seu filho mais novo, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Josué. Lembra, não sei se algum de vocês lembra a história de Josué? Josué falou assim, olha, ninguém vai erguer mais um muro em Jericó. Eles derrubaram o muro de Jericó. Ele falou assim, a partir de hoje, ninguém vai erguer mais um muro. Esse muro aqui não será mais erguido. Aquele que ergueu o muro, o seu filho primogênito vai morrer na fundação do muro. E o filho mais novo no final da construção. Então aqui a Bíblia destaca, né, esse exemplo aqui, está dentro do livro de Reis, que eles começaram a erguer os muros. E aquela pessoa que ergueu o muro perdeu seus 2 filhos. Então Elias, agora entra aqui a história do profeta Elias. Elias, o profeta, né, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Deus agora levanta o profeta Elias para ir de encontro a Acabe, porque ele foi um dos piores reis. E Deus sempre levanta, gente, não se engane. Talvez você esteja vendo aí muitas coisas acontecendo, mas Deus levanta profeta na terra para ir lá, para falar. Então, ele foi até Acabe e disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Ele falou assim, ó, nos próximos anos, a não ser que eu disser, olha só, não haverá orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Gente, olha o que esse homem, olha a autoridade que esse homem tem. Ele falou assim, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ou seja, através da minha palavra, vai parar de chover. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentam você naquele lugar. O que a gente aprende aqui? Esse homem de Deus, ele foi levantado para liberar uma palavra. A partir dessa palavra, não ia ter mais chuva durante um período. E Deus falou, saia daqui e vai para um lugar que eu vou sustentar você lá. Queridas, se você é uma mulher de Deus intercessora, se você é um homem de Deus, não tenha medo, não. Não espere que o palácio, não espere que o palácio te acolha. Porque o que você carrega é uma palavra de juízo. O que você carrega é uma palavra de
conserto, de posicionamento. Muitas vezes não vai ser aceito, né, nesses lugares. Mas eu quero te dizer, te encorajar, que Deus, ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a tua palavra. Se Deus mandou falar, fala. Deus vai sustentar essa palavra, tá? Então, olha o que aconteceu aqui. Saia daí, que eu ordenei aos corvos que sustentam você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Quirete, nas mediações do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, gente. E ele bebia a água do ribeiro. Ei, eu não sei o que você está passando, por você ter se posicionado, por você estar vivendo aquilo que Deus mandou você fazer, se você está debaixo da vontade de Deus e as circunstâncias ao seu redor parece que não estão favoráveis. Eu quero liberar uma palavra para você e dizer que Deus está te sustentando, Ele vai te sustentar. O corvo trazia comida para o profeta, pão e água. Pensa, Deus, ele move céus e terra em seu favor, tá? Deus, ele move céu e terra em seu favor. Não se preocupe. Elias e a viúva de Serepta. Então, houve uma seca, né? Porque, segundo a palavra do profeta, não ia chover. Porque era juízo de Deus para Acabe. É juízo de Deus. Por isso que eu falo para vocês. Hoje, no início da live, eu fiz uma convocação. Nós vamos fazer 7 dias de oração no período de carnaval. Vai ser um relógio de oração. Nós vamos orar meia-noite e vamos orar ao meio-dia. As nossas intercessoras, você que é intercessora do Ministério Vida Plena, entra lá no grupo da intercessão e vai lá, que eu já coloquei uma escala lá. Meia hora nós vamos estar orando. Tem lá vários motivos de oração. No início do vídeo eu falei para você se unir a nós e a gente entrar em intercessão. Por quê? Diante de tudo isso que a gente vê aí, ó, dessa idolatria, dessa carnalidade, dessa profanação, gente, tem juízo de Deus. E nós entramos na brecha para que o Senhor venha placar a ira, né? E tenha misericórdia de nós e da nossa casa, do nosso povo, tá? Então, vamos orar. Eu estou me colocando nessa brecha e eu convoco você que quer participar comigo. Entra no grupo de oração que nós temos na sala de oração de guerra para você participar, tá bom? Então, ele se levantou e foi para Serepta. Chegando no portão da cidade, encontrou uma mulher, uma viúva. E Deus prepara, né? O que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Ele entra na cidade e se levanta lá. Chegando no portão da cidade, encontra essa mulher e chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. E ela tem aquela conversa ali com ele, né, no portão. E ela fala: eu só tenho esse pouco de comida, eu só tenho esse pouquinho de pão, né? Esse trigo para fazer. Ele fala: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenha nenhum pão assado. Não tenho nenhum pão assado. Ela falou: não tenho. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite. E como você pode ver, apanhei dos pedaços da lenha. Elias disse a ela: não tenha medo, mulher. Não tenha medo. Vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Aquele homem carrega a autoridade. E aquela mulher sabia que ele era um profeta. E ela foi lá. Depois prepara o resto para você e seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que eu quero dizer para você com essa palavra? Pode ter juízo, pode ter seca, pode ter aumento, pode ter o que for na terra, gente. Não é diferente desse dia. Se você anda na posição com Deus, se você está em obediência daquilo que Deus está mandando você fazer, faça. Porque não vai faltar farinha da panela na tua casa. Não vai faltar. Deus cumpre com as suas promessas. Ele cuida dos seus. Aleluia.
Você pode dar glória a Deus? Dobra o seu joelho e fala: Senhor, olha aqui, Deus. Se você está andando em obediência a Deus, se você está no temor do Senhor, Ele vai suprir, Ele vai enviar, Ele vai tocar. E você faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Abençoe. Deus toca no coração para você abençoar pessoas, ministérios. Faça. Muitas vezes aquela pessoa está orando, intercedendo. Uma vez Deus tocou no meu coração para abençoar uma missionária. Aqui mesmo do Rio de Janeiro. Que foi minha professora. Eu estava com o dinheiro das primícias, né? E Deus falou: abençoa a vida dela. Ela foi minha professora de seminário e ela é uma missionária também. Vive da obra, vive do ministério. E ela me abençoou tanto a minha vida, né? E naquele dia Deus tocou que eu fizesse essa oferta na vida dela. E quando eu falei para ela assim: Rosemary, eu quero liberar sobre a sua vida uma oferta que Deus tocou no meu coração, tal e tal. Eu fui contando para ela a história, né, da primícia. Ela falou assim: Thalita, eu não tenho um problema em receber, não. E é de Deus o que você está fazendo. Porque ontem, à meia-noite, eu estava com o joelho dobrado, orando ao Senhor. Olha só, gente. Para Deus suprir uma necessidade que eu teria que resolver hoje. E Ele nunca falhou. E eu falei: uau. E Deus me incomodando que eu fizesse, sabe? Me incomodando. Eu falei assim: daqui a pouco eu faço. E o Senhor me incomodando, sabe? Toda hora me lembrando. Eu falei: deixa eu parar aqui. E ela estava justamente um dia anterior, de joelho dobrado, pedindo que o Senhor abençoasse a vida dela. Então, quando ele chega aqui, ele fala para essa mulher: ó, não temas, faça o que eu estou te mandando, porque não vai faltar, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então, fé em meio à provação. Aquela mulher foi lá e fez, segundo a palavra de Elias, tá? Então, a farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Então, ó, declare sobre a sua casa, mulher. Você é profeta. Fala: Senhor, em nome de Jesus. Ora, clama ao Senhor, libera palavras, abençoa pessoas, tá? Depois disso, o filho da mulher, da dona da casa, adoeceu. Aí ele também aparece doente, né? E chega a morrer. Mas Elias leva o menino lá para cima da sala, né? Do quarto onde ele estava hospedado, e ora a Deus. Aí ela fala assim: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Deixa Deus te usar. Libera palavras sobre pessoas. Profetiza. Deixa Deus te usar. Elias apresenta agora diante de Acabe, muito tempo depois, no 3º ano da seca. Foi através da palavra de Elias. Acabe estava atrás de Elias para poder matar ele, Muito tempo depois, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresenta-se a Acabe, porque farei cair chuva sobre a terra. Agora Deus fala para ele: vai lá, apresenta ele e fala com ele. A chuva vai voltar. Então Elias foi se apresentar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o responsável pelo palácio. Então agora Acabe encontra com Obadias e fala: vai avisar agora Acabe que eu vou ao encontro dele. Ele fala: meu Senhor, esse homem está te procurando na terra toda. E aí, vai que eu chegue lá, fale para ele: você some, Deus te leva para outro lugar. Ele falou: não, pode ir. Aí ele falou: vai lá, pode falar para Acabe que eu quero entrar com ele. Quando Acabe viu Elias: então é você o perturbador de Israel? A pessoa quando está fora da presença do Senhor, a pessoa quando está fora daquilo que Deus estabeleceu, ela vê o homem de Deus, ele vê a mulher de Deus, o profeta de Deus, como um perturbador. Por quê? Porque a gente traz palavra de juízo. Nós, quanto ministros, profetas de Deus que têm compromisso com a palavra, nós vamos falar aquilo que está no coração de Deus.
Nós intercedemos pelo aquilo que está no coração de Deus. Então ele falou, então é você o perturbador de Israel? Eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalaíns. Então tem um monte de liderança, gente, que está trazendo sérios problemas, sabe? Na face da terra. E o juízo de Deus virá. Né? O juízo de Deus virá. Então, nós vemos aí o início de um reinado de Acabe marcado por uma virada sombria, né, na história. Quando ele casa com Jezabel, Acabe não só fortalece essa aliança, mas adentra num caminho de comprometimento com a idolatria. Sabe, gente, às vezes a gente pensa que idolatria é só apenas tá ali debaixo de uma imagem, de um santo. Tem muita coisa. Tem muitas coisas que as lideranças e igrejas, né, estão idolatrando. Fazendo aliança com governos, fazendo aliança com homens que não têm compromisso com Deus, tá? Negociando a fé, a palavra. Então a gente aprende aqui que essa trajetória culmina, né, na derrubada de sua dinastia. Acabou o reinado dele ali. Nenhuma autoridade humana, por mais poderosa que pareça, está isenta do juízo divino quando se afasta da verdade e da justiça de Deus. Nós estamos vendo aí muitos líderes, né, passando por esse juízo e não foi diferente nos tempos antigos, tá? Então nós precisamos ter vigilância contra a influência negativa. Assim como Acabe permitiu que influências externas, né, como Jezabel, culto a Baalaíns, desviasse sua liderança dos caminhos de Deus, devemos estar atentos às influências que podem corromper nossos valores, tá, gente? E comprometer a nossa fé. Também fala aqui sobre integridade na liderança. A história de Acabe ressalta a responsabilidade dos líderes, sejam políticos, empresariais ou familiares, de refletir integridade e fidelidade aos princípios divinos. Reflita sobre como suas decisões podem impactar aqueles que estão sob a sua influência e busque agir com justiça. Gente, o que nós estamos vendo de liderança fraca, em que os liderados acabam ficando perturbados, desanimados, tristes, porque as lideranças estão enfraquecidas. Ouvi os conselhos divinos, os profetas foram enviados para alertar Acabe. Nós, como intercessores, vamos estar nesse relógio aqui, intercedendo a Deus por misericórdia. Mas os seus avisos foram ignorados. Em nossa jornada é crucial discernir e atender a voz de Deus, mesmo quando ela contraria as pressões ou desejos do momento, tá? Consequências do compromisso com o pecado. O trágico fim do reinado de Acabe nos lembra que escolhas que se afastam da vontade de Deus têm consequências inevitáveis e severas. Avalie suas prioridades e compromissos, buscando sempre manter uma relação íntima e fiel com Deus, tá? Para que as suas ações não levem a um caminho de ruínas. Então, essa situação mostra a trajetória de Acabe, revela como o comprometimento com práticas contrárias à vontade de Deus podem corromper não apenas o líder, mas toda a comunidade que dele depende. Gente, está difícil. Eu fico observando e sabendo como que compromete. Ao se unir a Jezabel, e aqui, gente, Jezabel, hoje, no dia de hoje, é uma influência. São pessoas, mulheres, homens também, que se ligam a uma liderança e eles começam a manobrar, e eles começam a manipular os trabalhos da igreja, os trabalhos para isso, para aquilo. E essas lideranças, por estarem focadas
em tudo, menos em ouvir Deus e ter um relacionamento íntimo com Deus, acaba sendo influenciada, como Acabe foi por Jezabel, tá? Ao se unir Jezabel e adotar adoração a Baal, Acabe ilustra os perigos de se misturar alianças políticas com compromissos espirituais que distorcem a verdade e a justiça. Então a postura de Acabe, marcada por orgulho e desobediência, serve de alerta para que não negligenciemos os avisos divinos, tá? Mesmo quando as influências culturais ou políticas parecem sedutoras. Às vezes, a liderança ela tá ali, ouvindo todo mundo, mas ela precisa ter o seu relacionamento com Deus e definir aquilo que vai ser feito. Mas a gente sabe que no meio dessas pessoas tem pessoas com espíritos de Jezabel, que querem dominar, que querem influenciar. E todo o rebanho, toda a liderança acaba sendo comprometida. É guerra na igreja, é briga, desentendimento, fofoca, confusão. Que isso sirva de alerta para que não negligenciemos os avisos divinos. Avalie as alianças. Vamos finalizar aqui? Cuidado com as influências. Avalie as alianças e parcerias em sua vida. Avalie, gente. Seja pessoal, seja quem é que você está chamando para dentro, para o seu ministério, para sua vida, para sua casa. Seja na área profissional ou seja na área ministerial. Para identificar se elas estão alinhadas com os princípios da verdade e da justiça. Evite compromissos que possam desviar seu foco dos valores essenciais. Então aqui a gente termina falando sobre esse reinado de Acabe, tá? Que trouxe muitos prejuízos. Deus usou o profeta Elias para despertar Acabe. Tá? Então, a falta de posicionamento, alianças feitas por conta de necessidades ou por você não prestar atenção, vai trazer um transtorno para dentro da comunidade, para dentro da sua vida pessoal. Quem é que você está fazendo alianças de amizade? Se não tem justiça, não está alinhado com os princípios de Deus, olha, você se une para evangelizar essa pessoa, mas não traz ela para dentro do seu conceito espiritual. Ela não quer. Ela está com o olhar voltado para as coisas desse mundo. Não tem justiça nessa pessoa. Ela anda vacilante. Ela anda negociando. Negocia valores de Deus. Então não é para você estar fazendo aliança com essas pessoas. Seja firme. Porque isso vai corromper a sua vida espiritual. Isso vai corromper o seu ministério. Isso vai corromper a sua vida profissional. Amém? Entendeu, gente? Então, o reinado de Acabe foi um dos piores de todos os reis que passou. E nós terminamos aqui, 1 Reis. Sexta-feira, gente, nós vamos estar na nossa sala de oração de guerra, tá? Nós vamos voltar para a nossa sala de oração de guerra. Se você não sabe o que é a sala de oração de guerra, entra, chama nosso suporte. Fala, eu quero entrar na sala de oração, que lá eu coloco um link, é feito pelo Google Meet, tá? É gratuito, tá? Só você entrar, o link é aberto para todas as pessoas, você pode enviar o link para todas as pessoas, tá? E elas entram lá, e lá eu vou trazer um panorama da nossa sequência de 2 Reis agora. E vou fazer uma oração de guerra. Na sexta-feira já vamos fazer uma oração de blindar a sua casa contra toda influência maligna dessa abertura de carnaval, tá? Nós já vamos começar sexta-feira, já orando pela manhã e depois meia-noite. Então, para quem não entrou, no início da live, depois você entra para você ouvir os nossos recados que estão lá, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Está saindo, é forte mesmo essa palavra. Olha, eu vou estar precisando sair agora. Então, que Deus abençoe. E sexta-feira, 7 horas, nós vamos estar juntos na sala de oração de guerra. Eu vou botar o link
na sala de oração, você vai entrar no link, é gratuito, e você vai poder me ver, eu vou poder ver vocês, e ali eu vou fazer uma oração para a gente blindar a nossa semana, né, contra toda essa influência maligna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.